Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje a leitura está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Nós vamos falar da história de um homem muito poderoso que serviu ao rei Aram, que era o rei da Síria na época. Quem é esse homem poderoso? Muitas vezes a gente não compreende por que Deus ainda dá livramento a algumas pessoas que a gente acha que não tem jeito. A Bíblia relata que esse homem ele nunca tinha perdido uma guerra. Mas havia uma guerra com ele que se Deus não entrasse no meio, ele perderia essa guerra. Ele conquistou muitas coisas nessa terra. Era respeitado por muita gente. Em todas as guerras que ele ia, ele já ia com aquela convicção. Quem? Joel Vieira, seja bem-vindo. Ele já ia com aquela convicção que, olha, eu vou vencer. O nome dele era Naamã. Hoje nós vamos entender um pouquinho de quem era esse homem. O poder que ele tinha. Naamã era chefe do exército do rei Aram da Síria. Era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Talvez você que está chegando aí, pastor Zé Carlos, você não tem outro assunto não para falar? Não tem não, é esse aí. Só fica aí quem gosta de palavra, quem gosta de ouvir a palavra de Deus, da maneira original, da maneira que ela é. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. Eu estou servindo a Deus com que propósito? Só para pegar metade? Não. Você não está servindo a Deus pela metade, está servindo a Deus por inteiro. Então nós temos que aprender desde já, né? Que Deus, ele é perfeito nas suas ações, nas maneiras, né, que ele trabalha. Então no versículo 1, a gente já encontra aqui todos os títulos que esse homem tinha. Eu trabalhei com um patrão meu, e uma vez ele me disse para mim: eu queria trocar de vida contigo. Que adianta ter esse mundo inteiro que eu tenho, terras, carros, negócios importantes, se nem para comer eu posso. Então tinha muita coisa que ele não podia comer, devido a uma doença que ele tinha. Nunca mais soube nada dele, que eu vim embora e nunca mais eu soube nada dele. Mas ele só definhava. De duas formas ele definhava: espiritualmente e fisicamente. Porque por muitas vezes eu vi ele lamentando e ele culpava às vezes até Deus. Ele dizia que Deus não olhava para ele, para ver aquela situação. Foi aos Estados Unidos, não achou cura para aquela doença que ele tinha, e aqui no Brasil e vários outros, mas não tinha jeito para ele. A comida dele era tudo sem sal, sem óleo, era muito complicado as coisas para ele.
E um dia eu estava lavando o carro dele mesmo, e ele chegou, ficou me olhando e disse: eu queria ter nada e ter a saúde que você tem. Trocaria tudo isso para mim ter saúde. E a mesma história a gente vê aqui no 2 Reis, capítulo 5, acontecendo aqui com um general. Um homem que, segundo a Bíblia, diz que Naamã era chefe do exército do rei Arã. Uma época em que a Síria, Deus permitiu muitas vitórias para aquele povo. E esse homem era o homem mais forte que o rei Arã tinha. Não forte fisicamente, só fisicamente. Mas ele era um homem muito determinado, um homem de estratégia, e sabia muito bem manusear, comandar um exército de milhares de homens. Mas aqui no primeiro versículo, se a gente for ver na referência, a gente vai encontrar que a doença dele era uma doença de pele. Mas que doença era essa, pastor? A gente vai encontrar aqui em Lucas 4:27, que diz: assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Agora me diz por quê. O que tinha Naamã de tão especial? Porque no livro de Lucas fala que em Israel existia muitos leprosos. Nos dias de Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Há muitos questionamentos que a gente fica assim, sem entender. Ué, como que Eliseu permitiu, né, que um único homem fosse curado, sendo que havia outros leprosos? A Bíblia diz que o grande ele faz pequeno, e o pequeno ele faz grande. O grande ele abate. Naamã tinha o controle até do próprio povo de Deus, nas mãos dele, a Síria. Ele tinha o controle. Já no outro versículo, veja bem, em 2 Reis, versículo 2, já vou até ler ele aqui, que é para você entender. 2 Reis 5, versículo 2 diz: em uma de suas campanhas militares, os sírios também havia levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Agora me diz aí, irmãos, como que um homem naquela época, a lepra não tinha cura, a lepra não tinha jeito. Eles tinham que ficar isolados o tempo todo. Como que um homem que vinha de várias vitórias não podia entrar na própria casa? Porque a lepra ela era contagiosa. E nos dias de hoje não é diferente. Se você parar para ver, hoje a lepra espiritualmente. Muitos de nós estamos leprosos. E Deus vai requerer de nós o que Ele quis e fez com a vida de Naamã. Ele tinha um certo controle sobre as coisas. Abaixo do rei ele era, se ele falasse, estava falado. Nos dias atuais tem muita gente que não pode ter uma posiçãozinha
nenhuma que ele já acha que é o bambambam e que nada pode tocar dele. Eu trabalhei com um camarada que, enquanto nós estávamos na mesma função, era meu amigo, meu camarada, vivia comigo, jantava, almoçava comigo. Mas como ele tinha faculdade e eu não, o que aconteceu? Ele foi elevado o nível dele, né? Mas eu não tinha. Eu era apenas motorista de caminhão. E dentro de poucos meses, há um ditado que diz: quer saber quem é alguém, dá poder para ele. Ele foi mandando embora, assim, à torta à direita, ele mandava embora qualquer um. E um dia eu, por ser amigo, pensando que ele era amigo meu, Antônio o quê? Antônio Marcos, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar a história de Naamã. E vamos trazer para a vida atual, fazer com que nós venhamos a compreender que quem é grande na minha e na tua vida só é um, ainda é Deus. Aí no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, diz que ele traz cativa, presa, uma certa menina. E essa menina era da terra de Israel. E que passou a servir a esposa de Naamã. Muitas vezes a resposta para a nossa vida está debaixo dos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver. Porque nós estamos esperando sempre que a resposta da nossa vida está lá em um homem bem maior que a gente. Mas no caso de Naamã, observa que ele é o 2º versículo, já fala dessa moça. Essa moça era de um povo muito especial, povo de Israel. Que tristeza era para aquele homem chegar vitorioso de mais uma guerra, todo o país esperando ele, mas ele não podia dar um abraço em ninguém, porque ele estava leproso. E lá no versículo antes, no primeiro versículo, na referência diz, no livro de Lucas, capítulo 4, e versículo 27, se não estou eu equivocado, diz assim, 4:27, assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Já no 2, numa de suas campanhas militares, os sírios da terra de Israel levaram cativa uma menina que passou a servir Naamã, que é 2 Reis 5:2. Amanda, irmã do Johnny, seja bem-vinda. É do jeito que a cara fala, eu repito aqui. Então hoje nós estamos entendendo, nós vamos entender o que a arrogância e a prepotência pode nos causar, ainda mais quando Deus tem um plano na minha e na tua vida. Nós vamos compreender o quão é precioso a paz do Senhor. Agora que eu vi aqui, Amanda Estralioto Machado, não é? Então, o quanto é precioso, não importa quem é esse homem. Naamã vinha de uma vistoria, de uma guerra, e passou pelo povo de Israel, como eles estavam controlando aquilo ali tudo, e toma essa menina e leva para a casa dele, e ela se torna o quê? Ela se torna serva da esposa de Naamã. Deus vai falar contigo aqui hoje. Às vezes você e eu somos a resposta da vitória de alguém. O que essa menina... Então vamos para o versículo 3.
Um dia a menina sugeriu à sua patroa, presta bem atenção, que me dera, ela disse, o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele curaria de sua lepra. Naamã, ele era, Oséia Carlos, a paz do Senhor, ele era leproso. Diga aí, leproso. Pastor, a lepra ainda existe? Existe. Hoje ela tem tratamento. Aqui não tem tratamento, que só cura Deus. É a lepra espiritual. É aquela que você vai só adoecendo por dentro, vai perdendo o ânimo e cada vez mais vai ficando insuportável ficar perto de você. Sabe por quê? Ela vai ficando insuportável ficar perto de mim, porque eu vou me tornando arredio, desobediente. É a lepra que está entrando na minha alma e vai tomando conta, e daqui a pouco você está morto espiritualmente falando. Você não tem ânimo mais para ir na igreja, você não tem mais ânimo para orar, você não tem ânimo mais para ir fazer uma visita, você não tem ânimo mais para cantar um hino como você cantava. Estou falando com alguém aí hoje. Sabe por quê? A lepra espiritual está invadindo ou querendo invadir a minha e a tua vida. Ele leva essa menina, nem necessidade tinha. Mas Deus, quando Ele faz as coisas tão perfeitas, mas tão perfeita, que a gente demora a compreender o começo do mover de Deus nas nossas vidas. O que Ele tinha que trazer, aquela moça, o que Naamã tinha que trazer, aquela moça do povo de Israel, quando ele passou por lá. A Síria naquele tempo comandava tudo aquilo ali. Tudo através de guerras. Naamã era um homem poderoso. Era recebido como assim, aquelas fileiras de pessoas pela rua gritando o nome dele, porque todas as guerras que Naamã ia, ele vencia. Abaixo do rei, ele era um homem mais poderoso daquele país. Mas uma coisa ele tinha, que tirava dele toda a graça de viver. Como diz a Bíblia, ele era leproso. E naquela época existia essa doença em várias outras pessoas, mas só ele foi curado. Agora aí que vem o questionamento: por que só ele? Aí eu volto lá de Nabucodonosor, que Deus permitiu que ele escravizasse o povo de Deus, colocasse o povo em cativeiro, fizesse, deitou e rolou, mas quando ele fez a graça de querer achar que o povo de Deus era propriedade dele, ele pagou um preço extremamente alto, como muitos de vocês sabem essa história. Pastora Maria Aparecida, seja bem-vinda. Então hoje nós estamos falando de Naamã. 2 Reis 5, versículo 1, nós estamos no 3º versículo já, tá? 2 Reis 5 e versículo 3 já. Mas desde o 2º versículo, a gente já conota, assim, no 1º versículo fala quem ele é: o chefe, o general absoluto de um exército muito forte. Naamã vencia todas as guerras. Um homem estratégico, inteligente. Tinha esposa, tinha família. Mas quando ele chegava, ele não podia repousar na própria casa dele, porque a doença que ele carregava era extremamente contagiosa. Mas conota-se que no 2º versículo, o 2º versículo de 2 Reis, capítulo 5, diz que ele leva em cativeiro uma mulher uma menina do povo de Israel. E essa menina foi servir como ama, serva
da esposa de Naamã. É o que eu estou acabando de falar aqui. Muitas vezes nós estamos procurando a resposta, viu? Nos melhores médicos, nos melhores psiquiatras, nos melhores pregadores, talvez até nos grandes homens de Deus. E a tua resposta, muitas vezes, quem vai trazer é um pequenininho bem menor que você. Deus está falando com você hoje, comigo. Naamã não tinha prestado atenção em quem ele trouxe, a joia que ele trouxe, o poder, e o que ele trouxe a informação da cura dele, que era essa menina, que um dia ela tomada de coragem, que naquele tempo um servo, para falar, era preciso ser liberado para isso. E ela vendo ali a tristeza da esposa de Naamã, um grande homem diante de um país, abaixo do rei era ele, um homem que não perdia guerra, respeitado, sabia de muitas estratégias, mas ele não tinha estratégia para sair da lepra que ele carregava. Talvez você seja assim, eu também seja assim. Talvez nós venhamos a ter muitas estratégias, conhecimento profundo. Talvez você tenha faculdades e mais faculdades, como eu tenho um amigo que tem 4. Aqui tinha um camarada em Tangará que tinha 5 faculdades. Doutorado em não sei o que, depois acabou meio doido. Porque nenhum valor de grandeza em terra firme, aqui na terra, tem valor para Deus. Nenhum grandão supera a grandeza de Deus. Naamã, ele podia ser estratégico, ele podia ser inteligente, mas uma doença tirou ele até mesmo de dentro dos lares, ele não podia entrar. E naquele tempo, como diz lá no livro de Lucas, né? No livro de Lucas, para que vocês entendam melhor, eu vou voltar aqui um pouquinho para trás, para que vocês entendam que no primeiro versículo, já fala aqui em Lucas 4, 27, né? Que diz assim: assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Aí eu te pergunto, por que, pai? Por quê? Se você deve estar se perguntando, por quê? Porque quem queria fazer notório o nome dele sobre a vida de Naamã era o próprio Deus. Deus não se limita. Nós não colocamos limite em Deus, porque Ele é ilimitado. Agora, nós somos limitados. Nós podemos ir até uma altura e daí para baixo, daí para cima não temos como ir. Nós podemos comprar carros importados, fazer mansões, ser bilionário, trilionário, como nós já temos. Tem um aí que já está perto de ser trilionário. Agora, em 2025, esse homem se tornará trilionário. Mas com todo esse dinheiro, ele não pode comprar a própria salvação. Quantas almas que a gente está vendo aí hoje nos dias atuais, que estão leprosas, que não entram mais na casa do Pai. Vamos trazer para cá para você entender. Vamos trazer para os dias atuais de hoje. Quantas pessoas que você conhece que adoeceu a alma, às vezes por perseguição, às vezes por esfriamento, às vezes por falta mesmo de entendimento, às vezes a culpa é minha, é tua, que não soubemos como lidar com esse novo convertido. E ele, em vez de ser curado, ele saiu, foi com uma lepra agora, essa lepra espiritual que está acontecendo nos dias de hoje. Vocês nota que
Naamã não podia entrar na própria casa dele. Naamã, não é, Antônio Marcos? Não podia entrar na casa dele. Era um homem adorado por todo mundo. Quando chegava ele e o exército, era multidões e multidão esperando por aquele homem. E todos diziam de uma só língua: o poder está nesse homem. Porque ele é estratégico. Mas muitos não sabiam que ele não podia chegar nem perto da própria esposa dele. Ele não podia entrar dentro da casa dele. Que tristeza não era para um homem desse, tão poderoso ao mesmo tempo, sem poder para curar a própria lepra. Mas no primeiro versículo, no segundo versículo, a gente já nota que ele leva a ferramenta, oh glória a Deus, que vai mostrar para ele a saída para aquela dificuldade tão séria que Naamã tem. Quem é que queria dar um abraço em um leproso? Você? Ninguém. Hoje ela tem cura. Naquela época não tinha. Eles faziam um lugar especial e deixavam os leprosos todos juntos até que eles morressem. Mas a gente vê Jesus fazendo diferente. A gente vê Jesus curando os leprosos. O que é leproso nos dias de hoje? A pessoa que não se afirma de jeito nenhum. A pessoa que está doente espiritualmente falando. Que não tem ânimo para mais nada. Que a vida dele, o que acontece com a maioria dos leprosos espiritual? Eles terminam se suicidando. Porque a alma não tem graça, ela começa a ser comida. Então de repente a pessoa começa a olhar e dizer: sabe qual que é a melhor saída para mim? Às vezes está no crack, está na bebida, está na prostituição, é homossexual. Tem tanta coisa que leva a alma da pessoa a ser uma alma leprosa. O diabo enclausula isso e vai afogando a alma dele de tristeza, porque é uma luta dele que ele já sabe que perdeu, mas Deus tinha uma história diferente para a minha vida, para a tua vida e para a vida desse grande general e comandante-chefe geral do exército da Síria. Talvez você está aí hoje e diz: mas eu não estou entendendo o que o pastor Zé Carlos está querendo dizer hoje aí. Eu não quero falar nada por mim, eu estava deitado num sofá ali. O que eu estou falando aqui hoje, que Deus, nada é impossível para Ele. Não importa quem você colocou nas mãos dele. A lepra espiritual vai ter que sair. Porque hoje você tem livre-arbítrio para falar com esse Deus e glorificar o nome dele, porque você e eu um dia já fomos leprosos e Deus curou, sarou a nossa alma e ainda faz morada dentro de cada um de nós. Um dia eu confiei no meu 38, na minha 12, na minha pistola e não confiava em Deus. Mas um dia eu me deparei com a necessidade de pedir a esse Deus, se Ele era Deus mesmo, que me livrasse de uma certa situação. E Ele me livrou. Em muitas situações da tua vida você já viveu e viu que tudo ia de água abaixo. Se você continuasse adiante, o final seria terrível. É isso que Satanás quer fazer na minha e na tua vida. Dizer para você: olha, não dá certo, viu? O que você está fazendo aí não dá certo. O que você está vivendo, o que você está passando, isso aí, larga a mão de igreja, isso não vai te trazer nada. Igreja não. Mas o Deus que usou
o profeta, para indicar a ele o caminho, aleluia, ainda está de pé na minha e na tua vida. Ainda é tempo de você sonhar e acreditar profundamente. Deus, eu sei que eu sou fraco, sou fraca, que ainda não tem esse alicerce todo. Mas assim como o Senhor fez na vida daquele comandante, chefe geral, Naamã, faça na minha vida, Pai. Tira aquilo que está adoecendo a minha alma. Por quantas decepções você já passou e vem passando no dia a dia. E se você está aí é porque Deus está falando contigo. Porque eu não sou pregador de multidão. Eu sou um homem que aplico a palavra de Deus para quem tem sede. Vânia Silva Costa, quer participar? Fala aí, eu não sei quem é, você sabe, meu bem? Então, entenda bem, irmão. Naamã, ele tinha tudo, ao mesmo tempo ele não tinha nada. Era o homem segundo o coração do rei. Mas o que ele não sabia é que também ele era um homem segundo o coração de Deus. O que não sabia ele é que Deus tinha um plano para ele. E por isso permitiu aquela lepra nele, para tirar dele toda aquela arrogância, aquela prepotência de dizer: eu não tenho exército na terra que eu não passe por cima dele. Por que que alguns homens grandes na presença de Deus vêm caindo e caindo, cantoras, é um escândalo atrás do outro? Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto ele está pregando na unção, ele é humilde. Enquanto ele está pregando que o irmão dá um envelopinho lá com R$50 para ele, ele é humilde. Mas quando ele começa a pôr preço, quando ele começa agora a ter um secretário, já não fala mais nem com ele, mas pode ter certeza que esse pregador, ele já está doente. A lepra começou a invadir a vida dele. Porque ele começa agora a achar que ele é que tem a força. E Naamã poderia estar pensando desta maneira: eu tenho a força depois do rei, esse rei sem mim ele não é nada. Se eu sair da igreja tal, lá acabou. Não, irmão, a obra de Deus vai continuar com você, sem eu, mas ela vai continuar e talvez vai até melhorar se eu sair. Porque talvez eu sou a pedra que estou ocasionando dificuldade dentro desta obra. Nunca deixa o seu nariz empinar acima dos olhos. Ele é um pouquinho acima da boca e mais nada. E divide um olho direito do esquerdo. Não queira seu nariz maior que a testa. Lembre bem que a nossa inteligência está na cabeça. Nós temos um tronco forte, 2 braços fortes e apenas 2 pés sustenta tudo isso. E a glória de Deus é que te mantém de pé. Lembra que não adianta você ter inteligência, mas não ter virtude. Não adianta você ter virtude e não ter comunhão. Não adianta ter comunhão e não parar com a língua dentro da boca. Não adianta você se dizer que santo, se na realidade você e eu somos uma coisa que só Deus para colocar no lugar. Muitos de nós iremos para o inferno por uma questão muito simples, irmão. Estamos leprosos na maneira de pensar,
Estamos leprosos nas nossas almas. E aí a gente começa a se tornar desobediente, arrogante, prepotente, que comigo, se eu parar aqui, para tudo negativo. Eu quero dizer nesta noite, se eu parar, Deus levanta mais 10 ou mais de 10 para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque quem comanda as coisas dele é ele. E quando um cai, ele levanta 10. Pode ter certeza disso. O povo de Deus só vem crescendo. Porém, muitos estão crescendo em quantidade, não em santidade. Naamã ouvia falar sobre o Deus de Israel. Mas ele nunca tinha experimentado. E Deus tem um plano. Olha quantos homens aí que eu vivi no meio, matadores, homens que não tinham jeito, mas tinha lá uma mãe orando o tempo todo, dizendo: meu filho vai ter jeito. E hoje eles estão por aí de gravata, adorando a Deus. Hoje eles estão por aí dizendo que a lepra mata, a lepra espiritual, e que eles estão com a resposta para a cura da minha e da tua lepra. Palavra dura. O que é lepra, pastor? Você começa a ficar leproso quando você começa a ficar ansioso. Porque você quer entrar. Mas Deus barra porque você não está pronto. E você vai contaminar outras pessoas, você ou eu. Assim era Naamã. Ele fazia o estrago, o arquiteto da guerra. Naamã não tem no currículo dele percas de guerra. Até nessa época, todas as guerras que ele entrava, ele ganhava. E aquilo ele foi inchando, e nesse meio veio a lepra. Deus tem o controle da sua vida e da minha vida. Se ele perceber que algo que você está se achando vai fazer com que você se distancie da presença dele, ele vai parar você e eu. Não sei como, mas ele para. Porque Deus não tem negócio com egoísta, prepotente, ignorante. Pessoas que andam com o nariz acima da testa. Ele não tem, isso é leproso. Isso é uma lepra espiritual que a pessoa tem. Quantos cantores a gente vê aí que eu carreguei a mala? Eu conheço uns 2 que vinham até Cuiabá, que hoje está aí caído. Caído por quê, irmãos? Por que, irmãos, que ele caiu? Porque ele saiu da graça e a lepra entrou na alma dele. Daqui a pouco ele cai em adultério, é um atrás do outro, repara. E esta lepra nos dias atuais, ela não é uma lepra física para que você veja, mas é uma lepra onde o homem diz: eu não fiz, e vai ver, ele fez, mas ele nega, não confessa mais, não vive mais em comunhão com Deus. E se eu não vivo em comunhão com Deus, podem ter certeza de uma coisa: eu vou me tornar um grande mentiroso, eu vou fazer coisas erradas e eu vou negar. E o leproso espiritual, ele é assim. E Deus está falando com alguém aqui hoje, dizendo: eu sou a única saída para a tua vida, ou para a vida daquele ou daquela que você colocou nas minhas mãos. Então espere, eu vou sarar a lepra dele, a alma vai ser edificada de novo, e eu farei morada eterna dentro da vida dele. Eu vou levar ele para Nova Jerusalém, porque esse é meu plano para a vida dele e dela. Então espere. Ok? Irmã Cleonice, irmã do meu amigo Johnny. Hã? É mãe. É mãe, eu falei irmã. Mas tudo bem, a paz do Senhor. Então aqui a gente vê Naamã em 2 Reis, versículos 5 e 3, vocês lembram que lá no primeiro versículo, no segundo versículo, na Cleonice Estralioto, a paz do Senhor. Então está aqui, ó, no segundo versículo, já revela que ele leva uma menina, né, que era do povo de Israel. E é aí que vem um grande questionamento: pastor, por que ele levou ela? Nem ele sabe.
Às vezes a gente faz a vontade de Deus, mas a gente não percebe que estamos fazendo a vontade de Deus. A paz do Senhor, irmã Vânia Silva Costa, seja bem-vinda. Então, às vezes a gente não sabe, porque a gente está do lado de alguém. Às vezes você não sabe quantas pessoas estão aí, mesmo no cativeiro, tá orando pela minha e pela tua vida. Às vezes você não sabe de nada. Orando para que Deus possa cada dia mais acrescentar, aleluia, a vontade dEle dentro da minha alma e da tua alma. Quantas mães nesse momento, aleluia, deve estar de joelho em algum lugar, aqui nessa cidade, dizendo: Pai, trabalho na vida do meu filho, que está na droga, está na prostituição, está leproso, está preso, pegou lá 30, 40 anos de cadeia. Mãe nenhuma, por mais que o filho seja difícil, mas mãe nenhuma que crê em Deus aceita um negócio desse. Ela vai entrar em batalha contra esta lepra, contra esta doença que o filho, às vezes o marido, a esposa, ela vai entrar em combate, e esse combate Deus vai dar vitória. Por quê? Por que Ele vai dar vitória? Porque Ele é Deus que fez Naamã reconhecer que não tinha ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Naamã se achava extremamente poderoso, mas tão poderoso diante de um exército. Mas quando ele chegava em casa, ele se assustava que ele não podia. Débora Souza, a paz do Senhor, ele não podia entrar na própria casa dele porque ele era leproso. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, é onde nós estamos lendo. E no capítulo 5, versículo 3, começa Deus a agir na vida dele. Repara bem, repita comigo: começou Deus a agir na minha vida, viu? Diga para você aí: mas pastor, mas eu não estou leproso. Eu não estou falando que você está leproso. Eu estou falando que o Deus que curou Naamã começou hoje, agora, uma mudança na tua vida. Mesmo sem você perceber, Deus está trabalhando em prol daquilo que você está vivendo. Se é uma dificuldade financeira, se é uma dificuldade com questão de saúde, se é uma dificuldade dentro da família, dessa lepra, Deus, ela cura, aleluia, quando nós colocamos a nossa vida na posição. Lepra tem cura, a lepra espiritual tem cura. Ambas as lepras. Naamã era poderoso, o bichão da goiaba, e dizia: comigo aqui não tem país para suportar eu. E Deus lá em cima dizendo: eu vou te mostrar quem é eu. Você não conhece eu, e você atropelou o meu povo. Aleluia. A Síria controlou o povo de Deus, mas tudo por devido que desobediência. Os assírios tomam conta do povo de Israel também. Por várias vezes o povo de Israel foi cativo por outros, por Babilônia, Assíria e por muitos outros. Por questão do quê? Da lepra, da frieza, do distanciamento, da desobediência. E Naamã, ele tinha esse rompante, tem esse crente que ele não pode ter um emprego diferente, que ele já acha que é o bichão da goiaba. Tem uns que não podem ter uma casa melhor, que já acha que é o cara. Tem uns porque o dízimo dele é alto, já acha que é o bichão. Não, você e eu somos filhos de Deus. Todos nós estamos sujeitos a nos contaminarmos
uma lepra espiritual. Às vezes a lepra veio através de um ataque que alguém te fez. Pastor, por que lepra? O senhor fala lepra. É verdade, temos que voltar a buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Verdade, irmã Creonice. E buscar de verdade. Muitas pessoas estão adorando a Deus na igreja, pregando, mas Deus não está nele mais. Outro dia eu estava vendo um pregador doido que virou para as irmãs, todas elas, e disse aí praticamente ninguém vai chegar no céu. Porque você está cantando para se exibir, você está cantando para se amostrar, você está cantando porque quer que a igreja veja o quanto você é talentoso ou talentosa. Você não está mais aí voltado para adorar a Deus com esse hino. Você já não está mais pregando para trazer a igreja para a posição. Você está pregando para ser aplaudido